Ora viva e sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol, que nos últimos dias muito nos deu para submetermos à descomplicação. Eu sou o Diogo Pombo e comigo estão os tradutores da análise do costume. Olá, Tomás. Olá, Diogo. Olá a todos. Viva, Rui, como estás? Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos. Além de olharmos para os jogos dos últimos dias e, já que é a Semana Europeia, para os adversários das equipas portuguesas, vamos baralhar um pouco as coisas e inverter a ordem cronológica devido à soap opera do Sporting, como traduziu um dos jornalistas ingleses que esteve em Lisboa a fazer perguntas a Ruben Amorim. A novela da ida do treinador para Manchester United só teve o seu roteiro confirmado na sexta-feira, quando os dois clubes e o próprio treinador detalharam os contornos do negócio. Ruben irá para a Inglaterra a 11 de novembro, depois dos jogos contra o Manchester City e o Braga, a troco de 12,7 milhões de euros, levando a sua equipa técnica consigo, apesar de ainda não sabermos exatamente quem. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Tomás, arrancando por ti, ao longo da semana passada o Ruben Amorim teve em glória a tarefa de aparecer em 3 conferências de imprensa para falar de tudo isto, 2 delas antes de tudo ser oficial. Como é que tu achaste que ele foi lidando com este barbicacho, com esta situação? Acho que esteve bastante bem à própria imagem na conferência de imprensa depois do jogo com o Estrela da Amadora, porque até então tinha posto os pés pelas mãos, como raramente se viu em Alvalade, porque creio que fugiu à própria imagem de frontalidade, de transparência, e com isto não estou a querer dizer que tinha de confirmar o negócio ou confirmar a própria decisão, mas poderia encarar os adeptos de outra forma, dizendo que a decisão estava tomada ou que ainda não estava tomada, se assim quisesse, mas que o apelo do Manchester United era muito forte e que isso, independentemente de quando fosse cumprido o negócio, não iria afetar o pensamento em relação ao Sporting. E aquilo que se viu foi precisamente o oposto. Quis diminuir o ruído e aumentou o ruído, quis de certa forma sair bem para os dois lados e acabou por criar uma imagem negativa sobre a própria saída de Alvalade. Acho que já conseguiu atenuar esse peso com as explicações dadas após o jogo com o Estrela da Amadora, mas aquilo que fica mais do que o timing é a convicção de que Ruben Amorim queria ir para um contexto desfavorável à partida, tal como aconteceu quando se mudou de Braga para o Sporting, e por isso também me parece que há uma interpretação pouco concreta das palavras de Ruben Amorim. Não me parece que tenha sido uma declaração de amor ao Manchester United, mas sim uma declaração pragmática sobre o desafio que vai encontrar no Manchester United. Amor ao contexto, sim. Exatamente, é o contexto que cria para trabalhar e para desenvolver um clube em termos de reestruturação e olhar a longo prazo. Precisamente o desafio que encontrou no Sporting, claro que a escala será outra. Parece-me que por Ruben Amorim, e isto não tenho a certeza absoluta, estes jogos já não seriam vontade do próprio após decidir ir para o Manchester United. Foi a direção do Sporting, Frederico Varandas à cabeça, quem quis adiar a partida do treinador, defendeu ao máximo nesse sentido a aposta em João Pereira, que vai ter tempo de entrar com mais calma na paragem de seleções e sobretudo com um calendário muito mais acessível. Agora, parece-me que Ruben Amorim, quando quis fugir à própria imagem de marca, de explicação, de frontalidade, acabou por mostrar um desconforto e até arriscando ali perder a imagem de homem do Sporting nos últimos anos. Claro que quando a poeira assentar tudo voltará a ser o mesmo, mas arriscou muito, a meu ver. Oi, nós estamos a gravar isto a seguir ao almoço de segunda-feira. Pouco antes de entrarmos aqui no estúdio, o Ruben Amorim apareceu em mais uma conferência de imprensa, esta para falar e antever o jogo contra o City, e ele disse que ainda não teve bem tempo para sentir saudades. E é um pouco estranho ele continuar a treinar uma equipa depois de ser confirmado noutra, então ele vai permanecer ainda durante mais algum tempo neste estado de corda bamba, não é? É, na corda bamba, mas quem viu o Ruben Amorim hoje e quem viu o Ruben Amorim na sexta-feira à noite
vê um Ruben Amorim muito ao encontro daquilo que nós fomos vendo ao longo destes 4 anos e meio, ou 5 se quisermos, já contando também com o período em que foi treinador do Sporting de Braga, e que não tem nada a ver com aquele Ruben Amorim nervoso, ansioso, a colocar as mãos na cara, por vezes a gaguejar, que vimos depois do jogo diante do Porque já está a Nacional. jogar em cima da verdade, não é? Claro que sim, e quando se joga em cima da verdade sente-se muito mais confortável, é o jogo do Ruben Amorim e antes da partida diante do Estrela da Amadora. Portanto, vimos até um Ruben Amorim a utilizar o humor, um humor até que pode ser algo perigoso, porque se os ingleses fizerem uma tradução literal das coisas que ele disse hoje ao início da tarde, podem ficar um bocado assustados, porque é a questão de comparar uma vitória com o Manchester City, a colocá-lo num patamar próximo do Alex Ferguson, para nós é entendível, mas para um inglês que não perceba o sentido de humor de um treinador que utiliza esse tipo de humor com frequência ao longo dos últimos 4 anos e meio, pode parecer uma coisa completamente distinta, até a roçar a arrogância. Acredito que não, que haja capacidade para perceber aquilo que ele disse, até porque estamos numa altura em que no Manchester United, e sobretudo um clube que tem umas velhas glórias que são muito incisivas em termos opinativos e que dominam de forma cirúrgica a opinião pública e publicada em Inglaterra, não conhecem bem Ruben Amorim, por isso é que também estão a fazer perguntas várias vezes no Twitter e fora do Twitter através de telefonemas sobre quem é na verdade Ruben Amorim. Mas eu creio que esta situação, e voltando à tua pergunta inicial, vai muito ao encontro daquilo que nós falamos na terça-feira passada, ou seja, não havia nenhuma situação ideal, e a menos má de todas era Ruben Amorim completar este ciclo até ao próximo domingo à noite, e João Pereira, que à partida será o seu substituto, não entrar antes de um jogo em que teria 2 dias para preparar a equipa, ou seja, alguns jogadores nem saberiam muito bem quem ele era, como teria sido entre o Nacional e o Estrela da Amadora, depois ter uma estreia diante do Manchester City com um jogo fora diante do Braga logo a seguir, pode-se ter o melhor de 2 mundos, não é? E se corre bem, era fabuloso para o João Pereira, mas se corre mal, já havia uma pressão extra que não haverá quando se estreará pela equipa principal do Sporting, como treinador principal do Sporting, no jogo diante do Amarante, com todo o respeito obviamente pelo Amarante, que está a fazer uma ótima campanha na Liga 3 e na Taça de Portugal, diga-se, que terá uma zona de conforto muito maior, e também para ambos, acho que acaba por ser a melhor solução, terem 2 semanas para se ambientarem ao clube de forma diferente. João Pereira já está dentro do clube, mas não está na estrutura de futebol profissional, do Sporting, e o Ruben Amorim em relação à equipa do Manchester United exatamente o mesmo, independentemente de ambos os lados haver muitos jogadores nas seleções, o que reduz obviamente a margem para trabalhar. No caso de João Pereira, creio que será um trabalho mais de dar continuidade e saber dar continuidade àquilo que está extremamente bem feito. No caso de Ruben Amorim, terá que ser uma metamorfose profunda para o Manchester United encarrileirar nesta temporada. E na semana anterior, no último episódio, levantei a dúvida sobre o facto de Varandas ter ou não sido surpreendido. Enfim, não saberemos ao certo, porque não as foi, palavras são ditas. Mas posso garantir, não foi, Tomás. Nesse sentido, é importante para o Sporting, porque João Pereira, segundo as palavras do próprio presidente, já estava pensado como o sucessor de Ruben Amorim. Portanto, o que está em causa não é uma revolução no projeto, não é um desvio no projeto, uma antecipação. É uma antecipação apenas. E isto muda muito em relação à entrada de João Pereira, não como um plano de emergência, mas como um plano de convicção por parte do Sporting. Se é o homem certo ou não, teremos de esperar para perceber. E no fundo, e deixa-me só reforçar esta ideia, o Frederico Varandas não foi surpreendido naquela terça-feira ou segunda-feira como nós fomos, já sabia antes que havia interesse do Manchester United, podia ser batida a cláusula, mas há uma coisa importante que sai disto tudo, é que Frederico Varandas cada vez mais assume, ou reassume se quisermos, o papel de diretor desportivo da equipa do Sporting, e esse papel é um papel de extrema importância, mas também está muito bem rodeado para conseguir fazer um ótimo trabalho. Mas é curioso que tenha dito que a peça-chave da estrutura é o treinador. Antes era Ruben Amorim, a partir de agora será, em princípio, e estamos a antecipar essa chegada, João Pereira. Portanto, mais do que um homem para mudar, será um homem para dar continuidade. Claro que terá sempre muita influência no projeto, mas esta temporada, então, garantidamente não vai ter muito dedo de João Pereira. Vai ser para tentar levar o barco até ao fim, até à meta de bicampeão, que é o objetivo do Sporting, mas não é nada provável que haja mudanças
nem no sistema, porque era assim também que jogava na equipa B, embora com algumas nuances. E variações para ser 3-5-2. Exatamente, vamos ver isso melhor na equipa principal, mas claramente João Pereira também pode ter sido, não digo apanhado de surpresa, porque isso já se percebeu que não terá acontecido, mas sobretudo pode estar impreparado a nível do treino, lidar com figuras importantes. Vamos ver a questão das substituições também. A questão da leitura do jogo, das substituições. Exatamente. Esse lado estratégico vai sempre ser posto à prova. Eu lancei um nome que me parece muito importante, seja na equipa técnica do Sporting, seja na estrutura entre ligação, se quiseres, entre a equipa técnica do Sporting, a equipa diretiva e os jogadores, que é o Luís Neto. Eu creio que é o momento ideal. Eu sei que o Neto quer continuar a jogar mais uns meses, até ao final da temporada. Recorde-se que ele neste momento está sem clube, mas eu creio que ele poderá ser o homem, até pelo conhecimento que ele tem do trabalho do Ruben Amorim, o conhecimento que tem futebolístico, porque passou por várias paragens, teve vários treinadores. E por ser um homem daquele balneário ainda, não é? Exatamente. É exatamente isso. Ser do balneário do outro lado da fronteira. Eu creio que poderia ser a pessoa ideal, não só para coadjuvar o João Pereira em termos de conhecimento daquilo que o Ruben Amorim tem para oferecer e ofereceu durante 4 anos e meio ao Sporting, porque o Luís Neto esteve sempre presente, mas sobretudo nesse aspecto que o Tomás disse. Não é fácil lidar e liderar um balneário como é o do Sporting. Sabe-se o que aconteceu, nem todos os jogadores do Sporting terão ficado satisfeitos com a saída do Ruben Amorim, com uma relação tão próxima legítimo. Que existia entre o Ruben Amorim e os jogadores. Certíssimo. E sobretudo tens ali o jogador que era um dos líderes do balneário, para não dizer o líder, mas um dos líderes do balneário do Sporting, a regressar a casa, e eu creio que esse aspecto poderá ser determinante num aspecto que poderá faltar ao João Pereira e à sua equipa técnica, que se for a mesma da equipa B, é uma equipa técnica que tem muito pouca experiência no futebol profissional e mesmo em termos de Liga 3 tem apenas 10 jogos. E seguimos agora para o jogo propriamente dito, em que o Sporting acabou por golear o Estrela da Amadora por 5-1, numa noite em que houve tareas de apoio para o lesionado Nuno Santos e até para Nani, que regressou ao Valado 10 anos depois da sua última passagem pelo clube, sim. Rui, já sabemos que houve um póquer do inevitável e imparável Gyökeres, mas os Leões mostraram-se algo instáveis, sobretudo na primeira parte. Sim, foi um Sporting muito instável na primeira parte e, para surpresa das surpresas em relação àquilo que eu vou dizer, por muito mérito do treinador José Faria, treinador ou diretor desportivo, nem sei muito bem designado, mas a verdade é que a equipa do Estrela da Amadora surgiu bem organizada do ponto de vista defensivo, a procurar fechar os espaços em direção à sua zona de finalização, e sobretudo fez algo que é muito importante que as equipas portuguesas façam, mas de forma cirúrgica, que é não ter medo de ter bola e ser objetivo na chegada às zonas de finalização. E a equipa do Estrela da Amadora acabou por fazer um jogo competente. Agora, do ponto de vista da qualidade individual com reflexo na qualidade coletiva, acabou sobretudo a sua última linha por ser desmanchada pela maior qualidade individual e coletiva da equipa do Sporting, mesmo numa noite de franca desinspiração, principalmente, e tal como disse, esta primeira parte. Mas a verdade é que o Sporting vai para o intervalo a vencer por 3-1, 3 golos do Gyökeres. No primeiro golo, a capacidade para desequilibrar pelo corredor esquerdo, ainda com a ajuda de um ressalto num adversário, a combinação entre o Gyökeres, o Pote e o Gyökeres para chegar a 1-0, depois o 2-0, que eu acho que é um golo muito interessante pela capacidade que o Daniel Bragança demonstrou mais uma vez para conseguir uma recuperação em zona alta, depois Trincão mais uma vez num nível muito acima da média, mesmo quando já não joga tão bem e não é tão diferenciador, surge no momento exato, nas entrelinhas, a lançar o Gyökeres na profundidade. Boa resposta por parte do Estrela da Amadora, com o Rodrigo Pinho a reduzir, no lance em que tem 2 oportunidades para fazer o golo. Primeiro um cruzamento de Nilton Varela, o lateral ala esquerdo da equipa do Estrela da Amadora, que progrediu muito bem no terreno, e Danilo depois a fazer o segundo cruzamento que permitiu ao Rodrigo Pinho fazer a finalização, recordando que esse mesmo Danilo, instantes antes, teve a hipótese de ter feito 1-1 para a equipa do Estrela da Amadora e falhou um golo praticamente na cara do Franco Israel. E depois, se quiseres, em cima do intervalo, foi quase uma morte sobre o jogo, com a grande penalidade, com a mão que impediu o golo de Trincão e o Gyökeres a transformar a grande penalidade em golo. Na segunda parte, creio que o jogo foi mais interessante. É certo que o Estrela da Amadora ainda procurou dar uma boa réplica e chegar ao 3-2 nos instantes iniciais da segunda parte, mas depois o Sporting conseguiu dominar e controlar o jogo com algum conforto, metendo um ritmo baixo e nos trazendo Bragança mais para a construção, isso exatamente. foi essencial.
Eu acho que esse ponto foi um ponto essencial, não sei se também já a pensar um bocadinho em termos futuros, não digo para o jogo com o Manchester City, mas talvez para o jogo com o Braga também perceber o que é que o Daniel Bragança pode oferecer nesse tipo de situação, mas depois obviamente o avolumar do marcador com o 4-1 do Gyökeres com nova assistência do Trincão, desta vez numa saída rápida do Sporting, e depois o 5-1 que acaba por ser um dos momentos da noite do meu ponto de vista, Gyökeres a desequilibrar à direita, a buscar o Daniel Bragança no corredor central, no centro-direita se quisermos, e depois um passe de ruptura absolutamente excepcional do Daniel Bragança em busca do Maxi Araújo, que do meu ponto de vista mostrou aqui capacidade para ser o ala esquerdo titular do Sporting pós-lesão do Nuno Santos, independentemente de haver mais concorrentes para o lugar, e acabou por definir bem e fazer o 5-1 final. É um resultado pesado para o Estrela da Amadora, fruto daquilo que o Estrela da Amadora fez, foi uma noite de eficácia para o ataque do Sporting, sem dúvida nenhuma, mas há a ressaltar claramente uma primeira parte desinspirada por parte dos Leões, que acabaram por sair, do meu ponto de vista, de forma injusta, a ganhar por 3-1 ao intervalo, independentemente de se poder justificar até a vantagem mínima. Mas esta mais uma exibição monstruosa do Gyökeres, sobretudo ao nível da finalização, como nos habituou, coincidiu com a exibição um pouco infeliz do Ferro, a defesa central do Estrela da Amadora, que até durante o jogo foi exibindo mesmo gestos e posturas corporais que denotaram um certo desânimo Sim, sem dúvida. da parte dele. A ideia habitual por parte dos treinadores adversários do Sporting é dar a Gyökeres o central mais físico, mais corpulento, que tenha capacidade de o agarrar. E Dramé criou-lhe algumas dificuldades inicialmente. Não é um central muito exuberante, muito inteligente na leitura, mas fisicamente tem recurso e estava a dificultar a vida de Gyökeres. E estava a ir ao corpo a corpo, claramente. Exatamente, e o Sporting teve muitas dificuldades nos primeiros 20 minutos. Depois há aquele ressalto, erro, enfim, o que quiserem chamar, de Ferro, que dá ao Sporting a oportunidade de marcar o primeiro golo, e esse é o ponto de partida para uma exibição individual tremenda por parte do avançado sueco, aproveitando depois o erro de Dramé, recuperação de bola de Pedro Gonçalves, e ainda a grande penalidade. Ou seja, o Sporting foi mais eficaz do que dominador, não criou muito mais oportunidades do que essas, teve mais brilho individual, ou praticamente só brilho individual na primeira parte, do que qualquer superioridade coletiva, e o Estrela foi em muito tempo, não saberia precisar agora, mas em muito tempo foi a equipa que criou mais dificuldades ao Sporting em Alvalade, mais do que o Porto, por exemplo. E aí eu diria 60 minutos talvez, Tomás. Exatamente, há mérito de José Faria na forma como preparou o jogo, e creio eu, até porque o jogo com o Nacional já tinha sido pouco convincente, embora, claro, com uma equipa alternativa, competição diferente, um jogo mais de relaxamento do que de aposta competitiva. Mas de qualquer forma foi uma semana pobre de futebol para o Sporting, isto claro, tendo em conta os padrões exibicionais da equipa, que estão muito elevados nos últimos meses com o Ruben Amorim, desde a época passada, e a verdade é que valeu mais o talento individual, de Gyökeres, de Trincão também, no jogo com o Nacional e em alguns pormenores desta partida com o Estrela, porque em termos coletivos o Sporting foi muito exposto em termos de controle da profundidade. Na primeira parte, Nilton Varela ganhou as costas de Giovanni Kenda variedíssimas vezes, também com o Giovanni a criar por dentro, e foi uma belíssima exibição de Giovanni, se quisermos num papel de Pedro Gonçalves, na comparação direta entre sistemas. E já agora aproveito para dizer que isto também é muito o legado de Ruben Amorim. O Estrela jogou com princípios muito idênticos ao que o Sporting fez nos últimos anos, com ideias coletivas semelhantes, com intérpretes individuais parecidos, claro, dentro do desequilíbrio individual que existe, mas em termos de características e de função dentro de campo, e isto também é legado, a meu ver, de Ruben Amorim. O Estrela foi muito infeliz na forma como o marcador se foi avolumando, com Ferro a ser batido no lance do quarto golo do Sporting e de Gyökeres também. Ainda assim, na segunda parte, o Sporting foi melhor porque passou a ter muito mais critério nas saídas desde trás, com a tal aproximação de Daniel Bragança, e depois a aproveitar os espaços que criava no meio campo ofensivo, nem sempre da melhor forma, mas ainda assim, para confirmar a vitória de forma justa, fica ainda assim o elogio para o Estrela, que não se escondeu na inferioridade, tentou sempre desafiar o Sporting, e com um Gyökeres menos inspirado, quizá se não conseguiria ter um resultado diferente.
E deixa-me dizer, porque o momento-chave é mesmo o minuto 57, porque é o momento em que o Rodrigo Pinho faz o 3-2 a passe de Rubem Lima, estava fora de jogo, por isso o golo foi invalidado, ainda que tenha sido um bocado rocambolesco, até porque houve recurso ao VAR, mas aos 57 minutos o Estrela, depois de ter tido uma oportunidade pelo André Luiz, poderia relançar claramente o jogo, e a partir daí, ao ver o golo invalidado, teve a tal quebra que nós falávamos ali por volta do minuto 60. Mais um lance de desacerto no controle da profundidade do Sporting. Exatamente. No portador da bola. Isso mesmo. Ruptura nas costas dos centrais, que tiveram um jogo bastante difícil, e juntando o Yulman, foi o Sporting menos controlador, quer da transição defensiva, quer a defender o espaço atrás da defesa. Completamente de acordo contigo. Seguimos então para o Dragão, onde o momento mais bonito da vitória do Porto sobre o Estoril Praia foi o fair play de PP. Parou o jogo quando podia ter rematado a baliza sozinho, após Pedro Amaral cair no relevado agarrado à perna, devido a uma lesão. Apesar de ainda se terem ouvido uns quantos assobios quando isto aconteceu, o Vítor Bruno chamou-lhe um hino ao futebol. No 4-0 dos Dragões houve ainda um bis de Galeno, e um gol de Dani Namazo. Tomás, este avançado inglês que se diz poder vir a jogar pela seleção dos Camarões encontrou muitas vantagens a explorar os espaços abertos pelas atenções que os adversários fixam já constantemente em Samu. Assumindo nós que Galeno em princípio será sempre titular, pode estar aqui um bom plano B para o Porto explorar quando for preciso? Sim, parece-me que essa dupla é muito compatível em termos de características. São dois avançados que fazem movimentos diferentes por norma, embora Namazo tenha tido a tentação, provavelmente estratégica, vinda de Vítor Bruno, de aproveitar os espaços nas costas também, e a presença de Samu no corredor central a atrair a atenção de Bomá, e isso foi visível, por exemplo, no lance do primeiro golo, um belíssimo passe de Martim Fernandes, que depois na segunda parte iria conseguir mais uma assistência, mas para atacar a forma peculiar, diria, pelo menos pouco vista do Estoril de defender, com um 4-3-3 e muita gente no corredor central, são os médios interiores que vão à largura da pressão, mas essa pressão falhou no lance do 1-0, Martim Fernandes teve tempo e espaço para lançar a desmarcação de Namazo, e o Samu, sem tocar na bola, de certa forma bloqueia o Bomá, que é o central mais de marcação desta equipa do Estoril, mais no duelo físico, tal como aconteceu contra Jóqueras, num recente Estoril Sporting, e Namazo teve a astúcia de perceber que aquele espaço iria ficar livre e por ali poderia entrar. Sendo que, e depois mais para a frente, viria a confirmar-se mais uma vez, como se dúvidas houvesse, de que é um finalizador com muitas limitações, tem muita dificuldade em concretizar as oportunidades que cria e que o Porto lhe criou também. Parece-me que a entrada de Galeno até poderia justificar-se como ponto de partida para este jogo, porque o Estoril dá muito espaço por fora, o Sporting também o encontrou com Jenny Catami Trincão, isso por exemplo, mesmo. Nesse jogo que mencionávamos há pouco, mas creio ainda que Vítor Bruno, apesar desse lado estratégico, quer também reforçar aquilo que tinha trazido das Aves, um Porto muito mais pausado, com um jogo mais de ligação, com muitas opções no corredor central, e não é que o Porto tenha conseguido muitas vezes entrar no corredor central durante a primeira parte, mas está a caminhar para a tal harmonia ofensiva em termos de perfis que tem sido constante desde que o Porto tem mais opções dentro do plantel para o treinador explorar. Na segunda parte o Estoril tentou pressionar mais alto e viu-se uma segunda parte muito completa, a meu ver, do Porto, não só porque Tiago Jaló, quando foi necessário, esteve mais uma vez muito seguro na antecipação, mas também porque o Porto, em vez de ceder a bola, soube ter a bola, soube jogar contra a pressão do Estoril, aí uma equipa muito mais criteriosa e paciente desde trás, e com a entrada de Galeno, também de João Mário, acabou por matar o jogo, e numa partida em que não precisou muito de Samu esteve lá, Samu condicionou a defesa do Estoril, quando apareceu fora da área a tentar combinar, revelou mais uma vez alguns problemas, mas outras figuras apareceram. Fábio Vieira, por exemplo, deixou apontamentos muito interessantes sobre a meia-direita e foi um dos jogos mais interessantes do Porto ultimamente, porque a equipa funcionou como um todo, soube gerir a bola de outra forma, e não sendo um jogo espetacular em termos de caudal ofensivo, denota a progressão da equipa para aquilo que Vítor Bruno entende, a meu ver. Oi, nesta calma, pausa e paciência que o Tomás já mencionou, será muito importante que continue este crescimento no Porto do Fábio Vieira, na influência que tem no jogo ofensivo. Sim, mas não está a 100% e isso nota-se, e um dos objetivos que provavelmente o Vítor Bruno teria é que o Fábio Vieira chegasse ao final deste ciclo, no outubro, novembro, muito perto destes 100%. Eu creio que não está,
Creio ainda assim que vai ser um jogador importante, quer diante da Lazio, quer diante do Benfica, ainda que possa não ser titular nos 2 jogos, mas pelo menos num deles eu acredito que seja, mas o Fábio Vieira vai ser o responsável ainda por um salto qualitativo maior do que aquilo que o Tomás referenciou e muito bem, porque a segunda parte do Futebol Clube do Porto foi de uma maturidade esdrúxula, e deixa-me dizer que ao intervalo abdicou do Alan Varela para entrar o Stefano Eustáquio. O Alan Varela, que se visse um cartão amarelo falharia o jogo da Luz, e a equipa não ressentiu essa baixa. Agora, eu acredito que o Fábio Vieira, principalmente a partir do corredor direito em algumas circunstâncias, vai fazer com que a equipa do Futebol Clube do Porto tenha um jogo muito mais harmónico e muito mais combinativo sobre esse corredor, mas também que permitirá ter incursões importantes pelas entrelinhas, e ele a partir dali pode finalizar ou pode oferecer assistências de ruptura, mas também é importante vermos e olharmos para o jogo de ontem e percebermos que os 4 golos do Futebol Clube do Porto nascem pelo corredor direito. Papel tremendo do Martim Fernandes na criação de 2 golos. O primeiro do Namaz então é um passe absolutamente fantástico, depois uma circulação por trás muito inteligente da equipa do Futebol Clube do Porto, e cá está a tal maturação que o Vítor Bruno pedia e que aconteceu, e depois no 3-0 a tal combinação entre o Eustáquio e o PP, que já tinha derivado para o corredor direito, e o Martim, que permitiu a finalização do Galeno ao segundo poste. Depois nos outros golos, obviamente, o PP a aproveitar um erro garrafal do Bomá, que é um central muito físico, um jogador muito poderoso, muito forte no contacto, com capacidade de deslocação, mas aqueles pezinhos às vezes não ajudam muito, já se tinha visto noutros jogos, mas este passe absolutamente suicida para o espaço entre o guarda-redes e o defesa central direito, Pedro Álvaro, acabou por ser muito bem aproveitado pelo PP, e deixa-me aqui referir... depois daquele gesto muito exatamente, era aí que eu ia. De PP. É um gesto que merecia cartão branco. É certo que o PP acabou por não receber, e creio que não poderia receber, mas acho que o Pedro Henriques na RTP teve o cuidado de ter um cartão branco oficial e mostrou ao PP, e acho que esse tipo de situação fica muitíssimo bem, porque tal como o Vítor Bruno disse no final da partida, há muitos adeptos que não compreendem esse tipo de situação. O Vítor Bruno, e muito bem, aplaudiu essa situação e disse que queria que os seus jogadores, sempre que isso acontecesse, independentemente de qual fosse o resultado, fizessem esse tipo de abordagem a um lance em que um colega de profissão se lesiona e o Futebol Clube do Porto, ou seja, que equipa for, tira proveito dessa situação. Cá está, o PP depois acaba por ser abençoado, se quiseres, com o erro do Bomá, que lhe permite fazer o 2-0, e depois o 4-0 final, novamente pelo corredor direito, com o João Mário a entrar muito bem. O João Mário, que já tinha estado em plano de destaque no jogo diante do Moreirense para a Taça da Liga, a oferecer o golo ao Galeno, que assim bisou. Deixa-me só deixar uma nota muito rápida sobre o Estoril. O Estoril teve uma postura extremamente audaz no Dragão. Eu creio que foi até demasiado kamikaze do meu ponto de vista, porque jogar em 4-3-3, abdicar de 3 jogadores no processo defensivo, ou seja, os 3 avançados praticamente não recuavam, porque os avançados, os extremos, são mais avançados interiores em algumas circunstâncias em momento defensivo e extremos em momento ofensivo, e não trabalham do ponto de vista defensivo, e é muito difícil hoje em dia, quando uma equipa adversária joga, normalmente desdobra-se ofensivamente em 3-2-5 ou 3-1-6, manter permanentemente a linha de 4 e obrigar aquilo que o Tomás estava a dizer, ou seja, se os laterais ficavam com os avançados interiores do Futebol Clube do Porto, acabavam por ser os médios interiores, no caso o Olsgrove à esquerda e o Randro Orellana à direita. E não são propriamente jogadores adequados para a missão tática que Castro lhes entrega. Exatamente, não podem ir fechar. Problema, porque, enfim, não é muito comum vermos equipas a defender desta forma. Mas isto é a ideia do Steven Gerrard, no fundo, sim, nós já tínhamos até mais eficaz nisso. Caso houvesse jogadores diferentes, médios Óbvio. diferentes. Agora, nós não nos podemos esquecer, e sobretudo o Ian Cathro é que não se pode esquecer disso, o Rangers era uma equipa que dominava os jogos e que tinha uma supremacia de 75-80% de posse sobre os adversários, porque era claramente melhor que todos os adversários, com exceção do Celtic, com quem combatia pelo título. O Estoril está noutra realidade, o Ian Cathro tem que ter também noção da realidade em que está, e isto, atenção, pode ter consequências graves diante dos grandes, mas também... Ótimo, do ponto de vista defensivo, ótimo. Mas de resto há opções para o que quiser. Mas há um ponto que tu estavas a dizer e que é absolutamente determinante. Estar a aprender o Randro Orellana e sobretudo o Jordan Olsgrove a tarefas defensivas de cobertura à largura do corredor é depois perder também capacidade para sair para o ataque, porque obriga os jogadores a um desgaste que do meu ponto de vista não faz qualquer sentido e depois perde alguma fluidez
para a ligação à parte da frente. Isso é certo que o Estoril conseguiu penetrações no último terço do Futebol Clube do Porto, conseguiu chegar às zonas de finalização. Muitas dessas penetrações foram muito mais à base de iniciativas individuais do que jogadas do coletivo, e a verdade é que esta equipa do Estoril tem qualidade e tem jogadores para estar numa posição completamente diferente da que está e poderia estar claramente no top 10 do campeonato português. Vamos agora ao estádio do Algarve, casa emprestada ao Farense, para receber o Benfica. Os encarnados lá ganharam por 2-1, embora com algumas intermitências e sustos. Desta vez não houve golos, mas sim 2 assistências de Actor Koglu, que só na segunda parte foi o atacante em zonas interiores mais declarado, com Ian Nicolas Best a dar largura à esquerda. Tomás, é notório que o Bruno Lage gosta de ter o turco a deambular nas costas de Pavlidis, mas parece que o treinador ainda terá dúvidas acerca das peças em que terá de mexer para o ter ou poder ter naquelas zonas. Sim, a ideia que fica é de que Bruno Lage está muito direcionado para o lado estratégico das partidas e tem tido grandes acertos ultimamente. Já falámos do jogo com o Atlético, também no jogo com o Rio Ave, por exemplo. Por isso tive dificuldade em compreender qual foi a ideia estratégica para a primeira parte do jogo com o Farense. E o próprio Bruno Lage reconheceu que errou. Claro. Portanto, reconheceu que mexeu ao intervalo para melhorar a pressão do Benfica e espelhar o Farense, digamos. Com a entrada de Best, que devolveu, como dizias, Actor Koglu uma zona mais interior. Também aconteceu na primeira parte, mas com Carreras a ter de se projetar mais vezes do que no segundo tempo. Pela forma como o Farense joga, com os 3 centrais, com o Pastor a atacar muito o lado direito, seria mais vantajoso para o Benfica, em teoria, ter a tal pressão com Bessa no corredor esquerdo, sem dar muito espaço em profundidade nas costas de Actor Koglu a Pastor, e foi isso que aconteceu. O Benfica teve muitas dificuldades para travar as saídas do Farense, quer em ataque organizado, quer também em transição. E isto foi uma nota bem clara na primeira parte. E como tu dizes, pelo corredor direito do Farense. Exatamente, o golo acontece de tal forma, com Carreras a perder o duelo com Miguel Menino e depois Pastor a chegar em profundidade nas costas de Actor Koglu, mas isto aconteceu muitas vezes na primeira meia hora. Depois o Benfica acabou por ter o controle da partida, sendo que o Farense no 5-4-1 também não foi nada coeso defensivamente, sobretudo a proteger o corredor central. Vimos Di Maria mais por dentro, a receber muitas vezes a bola nesse espaço, e Actor Koglu também, desde logo no lance que dá o empate ao Benfica, a conduzir muitos metros. Pavlidis conseguiu juntar as exibições que ia fazendo, regra geral, do ponto de vista do jogo em apoio, também à capacidade goleadora, e foi uma semana muito importante para o ponta de lança do Benfica a esse nível. Por exemplo, no primeiro golo, é ele quem enquadra Actor Koglu para a arrancada do segundo avançado. Excelente apoio frontal e virada. Exatamente, mas creio que o Benfica neste jogo, e atenção porque isto tem de ter em conta o adversário, e o Farense com uma estrutura de 3 centrais e 2 alas em profundidade, pedia que o Benfica mantivesse também a estrutura de pressão que tem apresentado, e o Bruno Lage desviou-se na primeira parte, recuperou o Benfica a jogar com 3 na segunda parte, e aí houve muito mais conforto. O Farense só ameaçou verdadeiramente ali na ponta final, mas mais pelo recuo do Benfica, não propriamente porque tenha conseguido fazer muito no ataque. Portanto, o Benfica melhor na segunda parte, com Coxo mais confortável também, e um lance de algum brilhantismo até, Coxo, Di Maria e Pavlidis no gol que dá a vitória, mas o Benfica baixou o nível depois de exibições seguras e até com sinal de evolução para o futuro que tinha deixado anteriormente. Por isso, creio que Bruno Lage vai ter de cimentar a equipa em termos de modelo de jogo, sem andar sempre com estas variações estratégicas e de estrutura que podem ser mais prejudiciais do que benéficas, e creio que aqui aconteceu isso mesmo. E Tomás, não sei se concordas comigo, e desculpa interromper-te, Diogo. Há um aspecto que me parece importante, é que o Benfica, a partir do momento em que fez o 2-1, continuou a dominar e controlar o jogo, meteu um ritmo claramente mais baixo a pensar na Liga dos Campeões, mas nos instantes finais da partida correu alguns riscos, porque o jogo direto que a equipa do Farense estava a promover podia ter causado algum distúrbio na última linha e sobretudo no Trubin, ainda que, convenhamos, a equipa do Farense acabou por ser muito ingênua na chegada às zonas de finalização, mas estar a gerir a vantagem mínima da forma como o Benfica geriu quando podia ter avolumado o marcador, creio que foi demasiado arrojado ou arriscado por parte do Bruno Lage. Oi, ainda te queria perguntar, não achas que uma das notas positivas deste jogo no lado do Benfica foi
A capacidade que o Tomás Araújo demonstrou várias vezes de partir de trás e quebrar linhas em condução de bola. Completamente, e é um fator não só determinante no jogo diante do Farense, como tem sido ao longo da temporada, em que Tomás Araújo tem-se mostrado claramente como o melhor defesa central do Benfica em todos os momentos, mas particularmente no momento da construção. Eu continuo a achar que ao lado do Tomás Araújo devia jogar o António Silva, e não é porque o Otamendi cometeu mais um ou outro erro ao longo da partida, nada de novo, sobretudo com a impetuosidade que entra aos lances, que por exemplo também em jogos anteriores também lhe valeram recuperações que permitiram contra-transições ao Benfica, mas o Tomás Araújo, e principalmente na forma como o Benfica atua na segunda parte, partindo do 4-2-3-1, mas sendo muito mais um 3-4-2-1 em momento ofensivo, com o Carreiras a ser central exterior pela direita e o Carreiras a ser central exterior pela esquerda e o Tomás Araújo central exterior pela direita, o Benfica ganha uma dimensão ofensiva muito, muito maior e que do meu ponto de vista podia ter sido muito melhor aproveitada, mas houve claramente também uma noite de pouca eficácia do Benfica em termos de ligação entre a criação e a finalização e sobretudo depois também em termos de finalização. Existiram. O próprio Arthur Toglu muitas vezes teve um futebol algo atabalhoado, embora tenha sido importante. Mas mesmo no lance do 1-1, Tomás, eu não sei se concordas comigo, mas o Kerem faz a primeira invasão do espaço interior, se quisermos, muito na linha daquilo que viria a fazer na segunda parte e que muito provavelmente irá fazer em Porque muitas vezes mesmo aquela partida na primeira parte, em vez de jogar tão por dentro, como tinha acontecido com o Rio Ave. Mesmo aquela iniciativa de ir do 1 contra 3, que acabou por surtir efeito, foi um bocadinho atabalhoado, ou seja, foi um bocadinho ali em cima do joelho, acabou por resultar bem e encontrar o Carreiras. Mas eu creio que também a utilização do 4-3-3 do ponto de vista inicial por parte do Benfica passou por dar minutos de utilização ao Florentino, nomeadamente 90 minutos, porque me parece muito sinceramente que o Florentino será titular no jogo de quarta-feira diante do Bayern de Munique, onde espero que o Benfica tenha a sagacidade, do meu ponto de vista, para procurar defender em 5-3-2 com o Best a fechar o corredor esquerdo e que depois procure metamorfosear-se do ponto de vista ofensivo no 3-4-2-1 que tem surtido efeito em algumas partidas, ou até num 3-4-1-2 que possa vir a surpreender o Bayern de Munique, mas já lá chegaremos. Este fim de semana também ficámos a saber que nenhum dos treinadores que começaram a última época no banco das 18 equipas da Primeira Liga continuará no cargo quando chegar a paragem de seleções deste mês. E já agora fica aqui um obrigado ao nosso amigo Rui Silva, a quem roubei este dado que ele foi confirmar e que partilhou com o mundo. O Rui nunca perdoa. O X, é verdade, nunca perdoa. E a nossa revienga desta semana é dedicada a Luís Freire, que foi despedido do Rio Ave após o empate com o Casa Pia. Rui, ainda no verão tivemos aqui o Luís Freire connosco no podcast e falávamos sobre a paciência do clube e a longevidade que ele tinha no cargo, e agora de repente acontece isto. Sim, mas para quem é de Vila do Conde, que é o meu caso, desde o início da temporada percebeu que seria uma temporada complicadíssima para o Luís Freire. A qualidade individual do plantel subiu, no entanto, eu acho e continuo a achar que é muito difícil tu conseguires trabalhar com qualidade, com um plantel praticamente com 30 unidades, independentemente de algumas baixarem pontualmente ao sub-23. Eu creio que esse é um ponto crucial para a temporada que o Rio Ave tem feito, extremamente intermitente, e obviamente se olharmos em termos de resultados para o campeonato, o Rio Ave não vence há 6 jogos, a última vitória foi uma vitória muito sofrida diante do Aroca, e é normal que o descontentamento tenha vindo a subir, porque também em termos daquilo que foi a abordagem à nova temporada, quer treinador, quer direção, quer os próprios novos donos do clube, se é permitida a expressão, que é uma expressão que me custa, sendo eu de Vila do Conde, apontavam para lugares muito mais cimeiros em termos de tabela classificativa. Algo que do meu ponto de vista foi muito precipitado. Agora, fica um trabalho do Luís Freire que do meu ponto de vista está a ser muito injustiçado nos últimos tempos pelos adeptos do Rio Ave. O Luís Freire pegou no Rio Ave na segunda divisão, num ano de crise profunda, porque a direção anterior do Rio Ave tinha deixado o clube numa situação calamitosa. O Luís Freire, mesmo tendo o plantel mais caro, obviamente, da segunda liga, fez com que as peças não se desmontassem, criou uma equipa com uma ideia de jogo bem vincada,
com uma estrutura também bem vincada, e a verdade é que o trabalho na primeira divisão, do meu ponto de vista, estava a ser satisfatório. É certo que havia um cansaço dos adeptos do Rio Ave com a estrutura em 3-4-2-1 ou 5-2-3 ou 5-4-1 em momento defensivo, mas foi a fórmula que o Luís Freire encontrou para deixar os jogadores mais confortáveis, e é muito triste que no futebol se esqueça muito rapidamente que estamos a falar de um treinador que não teve reforço em 3 janelas de mercado, que se conseguiu sobreviver a isso a época passada na primeira divisão, quando toda a gente apontava o Rio Ave como forte candidato à descida, e o Rio Ave praticamente nunca esteve em zona de descida ao longo da temporada, que acabou muito bem a temporada passada, independentemente, podem dizer que o Rio Ave ganhava pouco mas não perdia, empatava a maior parte dos jogos. Agora, tenho que olhar para aquilo que foi esta temporada e, sinceramente, a saída do Luís Freire não me surpreendeu minimamente. Já estava à espera que viesse a acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora também não vou aprofundar certas polémicas que têm sido faladas em Vila do Conde, nomeadamente por parte dos donos do clube obrigarem a que determinado tipo de jogador seja utilizado e que outros não sejam utilizados, mas a verdade é que fica-me claramente a ideia, fora este tipo de situações exteriores, que o Rio Ave tinha a obrigação de ter mais qualidade de jogo e sobretudo chegar a este ciclo de outubro, novembro, já noutro patamar, já com jogadores muito mais solidificados, e a verdade é que isso não aconteceu. E a culpa, do meu ponto de vista, não é só do treinador, é também de quem contrata sem grande critério. E repare-se que, o Rui fez a análise correta, mas repare-se que, além da dureza do calendário, jogos muito complicados contra os principais clubes do futebol português. Eu creio que já jogou com todos. Exatamente, houve uma revolução no plantel, e o plantel está claramente melhor do que nos anos anteriores, quanto a isso não há qualquer espaço para dúvida. Mas quem são os centrais? Os centrais são os mesmos que elas estavam, praticamente. Verdade. Jogadores que não estão a ir para melhor. E em vários jogos o Rio Ave até fez para vencer, por exemplo, contra o Famalicão. Verdade. O Slovin arranca uma super exibição. Claro que a ambição para esta temporada era muito maior do que para as temporadas anteriores, mas não me parece nada impossível. Agora, ficará no plano teórico, obviamente, que o Rio Ave, a certa altura da temporada, começasse a aproximar-se mais da ideia de Luís Freire, começasse a vencer mais jogos e a subir na classificação. Veremos quem vai ser o escolhido. Quanto ao Luís Freire, parece-me que terá um futuro garantido. Não sei se em Portugal, porque há poucos clubes que se adequem ao estatuto, ao potencial de Luís Freire neste momento, mas quem sabe lá fora. O grande candidato ao cargo é o Petit, ainda que o Petit tenha problemas em relação à possibilidade de assinar por clubes portugueses, porque, como sabem, treinadores que trabalharam no exterior e nomeadamente no Brasil a temporada passada têm que cumprir um certo número de tempo para poderem voltar a treinar em Portugal sem pagarem uma multa, que é uma multa que não é tão curta quanto isso. Outra das possibilidades que se fala é o Daniel Sousa, que também... Parece-me, daquilo que eu consegui apurar, foi um nome que foi falado, mas parece que não está interessado em trabalhar no Rio Ave e que terá outras possibilidades no seu horizonte. E fica então uma notícia em primeira mão no nosso podcast. E seguimos para a rubrica que chamamos Teatro dos Sonhos, que vem bem a calhar, dado o que aconteceu nesta última semana. E com ela vamos então olhar para o que espera os clubes portugueses nesta ronda / jornada de competições europeias. Rui, começando pelo Sporting, que joga já na terça-feira, o reencontro com o Manchester City e Pep Guardiola será muito provavelmente o desafio mais duro desta época e logo antes de Ruben Amorim ir embora. Sim, porque ainda tem essa carga adicional, porque já não chegava à carga que tinha. Sim. E é sem dúvida o jogo mais difícil da temporada do Sporting. Há aqui um jogo que a maior parte da população inglesa, mas nomeadamente em Manchester, não vai querer perder, ou seja, os adeptos do City a torcerem pelo seu clube e obviamente os do United a torcerem pelo seu futuro treinador. É certo que o City chega na sua pior fase da época, depois de 2 desaires, um com o Tottenham, 2 para a taça da Liga e que ditou obviamente a eliminação do Manchester City, e outro diante do Bournemouth, que eu creio que poderá ter dado ideias muito interessantes para o Ruben Amorim abordar a partida, mas sobretudo aquilo que se nota, e esse é que é o principal problema da equipa do Manchester City, é que há uma onda de lesões absolutamente tremenda na formação treinada por Guardiola, o que deixa muitas dúvidas sobre o 11 a utilizar, até porque me pareceu, e o Tomás melhor do que eu sabe porque acompanha ao detalhe toda a temporada do City, o Kyle Walker, por exemplo, não estava em condições suficientes, se quisermos, ou só estava em condições... O Guardiola até disse que não treinava há mais de 15 dias. Verdade.
só estava em condições suficientes para fazer aquele jogo, e apesar de ter continuado, a verdade é que a equipa, quando o Rico Lewis entra para o lateral esquerdo, cresceu imediatamente. Agora, há muita dúvida sobre qual será o City que irá aparecer amanhã no estádio de Alvalade. Quer dizer, percebemos que à partida não haverá rotação de guarda-redes, porque não faz sentido haver rotação de guarda-redes quando não haverá Stones e Rubem Dias, e essas baixas são confirmadas. Veremos se o Gvardiol se jogará como lateral esquerdo ou como central pela esquerda, abrindo aqui até a possibilidade do Rico Lewis a jogar como lateral esquerdo. Depois, no meio-campo, o Kovacic tem jogado normalmente como médio mais recuado, mas eu não excluo a possibilidade do Gundogan recuar no terreno para o Foden e o Bernardo Silva jogarem como interiores, destacando também que o De Bruyne regressou aos convocados, mas está num déficit físico enorme, porque já vem de uma paragem que, não sendo muito longa, é uma paragem perigosa, sobretudo num jogador que tem várias lesões. Agora, acredito é que, face ao pouco rendimento que o Foden teve a partir da ala, seja uma prioridade para o Guardiola tê-lo no corredor central, e principalmente parece-me que, independentemente do Mateus Nunes ter feito bons jogos a partir da ala esquerda, e volto a refrisar isto, a partir da ala esquerda, se o Guardiola conseguir recuperar o Savinho e o Doku para a partida de amanhã em Alvalade, eu acredito que possa jogar com eles a partir dos corredores laterais, com o Haaland como referência ofensiva. Agora, o Sporting terá sempre pela frente a equipa, ou uma das equipas com um dos ideários futebolísticos mais contundentes do ponto de vista ofensivo e defensivo do futebol mundial, uma equipa que consegue desequilibrar de forma coletiva com grande facilidade no seu jogo de posição, uma equipa que, quando não tem esse jogo de posição a carburar tanto, consegue criar também desequilíbrios de outras formas, também buscando muitas vezes o jogo exterior para as finalizações do Haaland, procurando também noutras circunstâncias os lances de bola parada ou até os contragolpes. Aquilo que o Sporting deve fazer, isto do meu ponto de vista, é não abdicar totalmente de ter bola e sobretudo fazer algo que o Bournemouth fez, e fez muito bem, que foi a capacidade que teve, buscando os corredores laterais, nomeadamente o esquerdo no caso do Bournemouth, principalmente, de sair dessa pressão pelo corredor esquerdo, com boas ligações, e depois fazer ataques rápidos em direção à baliza adversária. Está muito frágil na transição defensiva e não consegue ter respostas imediatas, porque Kovacic e até o Gundogan não são Rodri, o corredor central está muito menos protegido, e há além disso uma troca constante na linha defensiva, sendo que Rico Lewis é um jogador que ataca muito melhor do que defende. Sem dúvida. Em termos de garantias defensivas não será a escolha ideal, e Kyle Walker está num estado lastimável fisicamente. Portanto, entre um e outro, vamos ver o que é que o Guardiola inventa, sendo que ofensivamente a equipa também está numa quebra, porque além da perda de Rodri, um construtor de elevadíssima importância, Foden ainda não entrou na temporada como deve ser, Kevin De Bruyne está lesionado, e até Savinho se lesionou no joelho, e portanto não se sabe muito bem em que estado se encontra. Posto isto, ele foi ao banco, jogos, até tem sido Mateus Nunes a grande figura do City. É verdade, e esse ponto é um ponto interessantíssimo, porque Mateus Nunes está a jogar a partir do corredor esquerdo, obviamente não como ala esquerdo, mas sendo o avançado interior pela esquerda, exatamente, até jogou avançado. E esse aspecto é um aspecto interessante, e veremos se poderá ser ou não a opção para a equipa do Manchester City diante do Sporting. Mas será o Manchester City com muitas baixas, mas mesmo assim não deixa de ter o ideário que possui. Concordo inteiramente com o Tomás, que reforçou as minhas ideias em relação ao momento de forma de alguns jogadores desta equipa do Manchester City, mas se há oportunidade para o Sporting conseguir conquistar algo diante do Manchester City, parece-me ser agora, e sobretudo acredito perfeitamente que este jogo pode também marcar uma afirmação definitiva do Gyökeres no mercado de primeira linha a nível europeu. Tomás, o Benfica vai à Allianz Arena de Munique jogar contra o Bayern, que é o atual líder da Bundesliga, no primeiro dos seus jogos mais complicados da Champions, porque a seguir ainda apanha o Barcelona e os Juventus. Sem dúvida, e não é só o facto de o Bayern ser o Bayern, não é só o facto de jogar em Munique, é obviamente um dos cenários mais difíceis do futebol europeu, é que o Bayern não está a fazer um caminho imaculado e portanto precisa muito deste jogo e da vitória neste jogo contra o Benfica, portanto haverá determinante. Com o máximo foco para conseguir o melhor resultado possível. Por isso, se há jogo em que Bruno Lage pode sacar um coelho da cartola em termos estratégicos, este é o jogo certo. Aconteceu contra o Atlético também, só que o Bayern tem muito mais talento ofensivo do que praticamente todas as equipas do futebol internacional, e está a marcar muitos golos. O caminho da normalidade parece estar a voltar na Bundesliga, porque além de Kane, além de Musiala,
há um super reforço a chegar a esta equipa, que é Olise, como se perspectivava, está a acrescentar muito a nível de criação, com o pé esquerdo a partir mais do lado direito, quer no cruzamento, quer no último passe, quer a nível de finalização também, é um recurso temível. Depois, Pavlovic acabou por se perder e talvez tenha a oportunidade de ser presença no meio campo do Bayern, mas vamos ver de que forma o Benfica consegue não só ter a posse de bola, mas também ferir esta dificuldade que o Bayern continua a ter, não só na transição defensiva, mas também com muitos erros recorrentes por parte dos centrais e até do guarda-redes na relação com a linha defensiva. Portanto, se o Benfica conseguir lá chegar, conseguir incomodar, pode ter oportunidades, mas é importante não ser sufocado, ter coragem, ter algum tempo de posse de bola. Vamos ver quais são as escolhas, se Bruno Lage vai jogar com o sistema de 3 centrais em que um deles é Carreras, parece-me o mais provável nesta altura, também o Florentino no meio campo. Depois aí importa perceber qual é que é a ideia, se será defender em 5-3-2, por exemplo, como aconteceu no jogo contra o Atlético. Parece-me também que este não é o jogo certo para Di Maria começar como titular, porque a equipa poderá precisar de alguma explosão, alguma verticalidade para surpreender o Bayern após a recuperação, e aí um jogador como o Amdouni, exatamente, e o Kerem, os dois juntos, poderiam mesmo até ser a dupla de ataque, quem sabe. Concordo. Sendo que Pavlidis está num bom momento e portanto pode ser importante para Bruno Lage reforçar a aposta no ponta de lança, até como jogador que se segura, que dá alguma ligação, alguma pausa ao ataque do Benfica, e para não ter um ataque tão vertiginoso como por exemplo esse que sugerimos. Diria que o Benfica tem aqui não a responsabilidade de vencer, mas a responsabilidade de dar um passo em frente em termos competitivos e de consistência da equipa. Só reforçar uma ideia do Tomás, e o Tomás sabe obviamente tão bem como eu, o Pamecano e o Kim Min-jae estão com dificuldades físicas. É certo que jogaram o último jogo para o campeonato entre o União Berlim, que a equipa do Bayern ganhou por 3-0, aliás veio numa sequência de 3 vitórias seguidas depois daquele debacle em Barcelona por 1-4. Os dois jogadores estão com dificuldades físicas, o próprio Goretzka foi testado no lugar e creio até que poderá ser a opção principal em relação a Eric Dier nesse lugar específico, mas depois o Tomás tocou num ponto essencial. Eu creio que o Kompany no início estava a complicar um bocadinho. Eu compreendo a necessidade de colocar o Thomas Müller na equipa titular, mas o Bayern, a partir do momento em que o Musiala recuperou a titularidade e passou a ser o médio ofensivo segundo avançado desta equipa, esta equipa transfigurou-se para algo muito melhor, sem qualquer surpresa. Depois, dizer que este Bayern, em termos de desdobramento ofensivo, tem muito de Pep Guardiola, ou seja, é uma equipa que se desdobra muitas vezes, e nomeadamente contra equipas que jogam com 3 centrais, praticamente num 3-1-5-1, com a curiosidade do Rafael Guerreiro ter vindo a ser para o Kompany a principal opção para lateral direito, uma posição que nós nunca vimos jogar aqui em Portugal. Metendo-se por dentro, exatamente. Exatamente, tirando quem vê é da zone, para se meter por dentro, e nesse aspecto eu creio que ele pode acrescentar alguma coisa à equipa. Agora, no momento de transição defensiva, tal como o Tomás disse e muito bem, eu creio que o Benfica pode encontrar ali espaços muito importantes nas costas do Rafael Guerreiro e naquele espaço para o Upamecano, que sai muitas vezes. Como lateral ala esquerdo. Certíssimo. Ao Porto calhou uma viagem ao Olímpico de Roma para se medir contra a Lazio de Marco Baroni, do nosso bem conhecido Nuno Tavares, que está no sexto lugar da Série A. Não, mas sabes o que é mais incrível nesta equipa da Lazio? Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não tinha visto nenhum jogo da Lazio até ao momento em termos de Liga Europa, só tinha visto no campeonato. É que o Baroni faz rotação total, seja até ao momento contra que adversário foi, em termos de Liga Europa, ou seja, apresenta o 11 secundário, mas claramente e sem qualquer tipo de problema. Por isso, repara mesmo, a Lazio ainda vai fazer o jogo desta jornada hoje à noite. Portanto, há aqui claramente um sinal, porque o campeonato até não está a correr mal. Se a Lazio vencer hoje, salta para o grupo de terceiros classificados, o que é excelente, mas em termos de Liga Europa, jogando com uma equipa de reservas, está com 3 vitórias e um score que não deixa de ser um score interessantíssimo, de 9-1, com vitórias em Kiev e diante do Twente fora e diante do Nice em casa. É um bocadinho difícil prever o que é que a Lazio vai, como é que a Lazio se vai apresentar. Agora, o Baroni, se mantiver o 11 titular, o que eu duvido, eu creio que vai fazer outra vez a rotação, vai apostar... Pode escolher dar mais prioridade ao jogo com o Porto, mas tendo em conta que a Lazio é uma das equipas da frente da Liga Europa,
pode relativizar um pouco pode a importância relativizar o desse jogo com o Porto. É isso que eu acho que vai acontecer, Tomás, estou de acordo contigo. Eu creio que as equipas do Baroni se surpreendem num aspecto, ou seja, a prioridade é ter uma organização defensiva sólida e compacta, e depois, principalmente do ponto de vista ofensivo, é a metamorfose da transição ofensiva em ataques rápidos e contra-ataques, e aí é tremendamente poderosa, o que não invalida que seja uma equipa que também gosta de ter posse, mas não assuma a posse como o seu principal aspecto do seu ideário, no entanto é capaz de o fazer. Do meu ponto de vista, olhando para aquela que tem sido a equipa que tem jogado na Liga Europa, eu creio que o Futebol Clube do Porto pode aproveitar algumas indefinições que há em termos de última linha. Curiosamente, os adversários criaram muito poucas oportunidades diante desta equipa da Lazio, o que a mim deixou-me algo surpreso, principalmente porque, sobretudo sobre os corredores laterais, a equipa concentra um bocado, e sobretudo também porque é uma equipa que pode ceder ali alguns espaços nas entrelinhas. E eu creio que o Futebol Clube do Porto, fazendo uma exibição próxima daquilo que tem vindo a ser este crescimento gradual da equipa do Vítor Bruno, tem condições para conseguir pontuar. Agora, é um jogo de grau de dificuldade elevado, que será mais elevado ainda se a equipa da Lazio se apresentar com o seu 11 titular, mas estou em crer que, olhando para a prioridade, e também veremos o 11 que a equipa da Lazio apresentará hoje diante do Cagliari, e olhando para esse 11, percebendo que o Nuno Tavares não pode jogar porque está castigado, e provavelmente terá a hipótese de jogar na Liga Europa e estrear-se na Liga Europa, porque ele ainda não jogou na Liga Europa, eu creio que será interessante. Grande época como lateral de progressão, de cruzamento. Eu creio que já são 7 assistências, que é um número absolutamente brutal, ou seja, para uma liga como a italiana são números incríveis para o Nuno Tavares. E numa equipa que está em renovação, depois de saírem algumas das principais figuras dos últimos anos, em concreto o Immobile, mas há rendimento de Castelhanos, de Boulaye Dia, tem médios por excelente top de bola, e sobretudo, além do Guendouzi, o Rovella também é um excelente jogador. Verdade. Portanto, é uma Normalmente na Liga Europa, candidatas a chegar longe na Liga Europa. Eu concordo contigo. Normalmente na Liga Europa o Guendouzi é poupado e entra o Vecino para jogar ao lado do Rovella. Ou seja, há uma rotação, mas a rotação normalmente cai sobre estes dois. E depois há uma curiosidade: num dos 3 jogos o Zaccagni jogou, nos outros não, e quem ainda nunca jogou como titular na Liga Europa foi o Isaacson, que é o jogador que parte da ala direita e no campeonato tem feito um campeonato muito interessante. Há uma baixa certa, que é do Lazzari, que é o lateral direito, o que está a sobrecarregar um bocadinho o Maruzic como lateral direito, e é um jogador que tem algumas debilidades que o Galeno pode aproveitar, e sobretudo o espaço entre lateral direito e central direito, e depois alguma expectativa sobre a dupla de ataque que a Lazio irá apresentar. Se será Dia a jogar nas costas do Castellano, se será o Dia a jogar como referência ofensiva e poder entrar o Dele Bachicu para médio mais ofensivo, ou até utilizar o Pedro numa destas duas funções, porque o Pedro no fundo é um jogador que o Marco Baroni utiliza nas 4 posições da frente, mas principalmente a partir da ala esquerda, mas também tem jogado várias vezes no corredor central. Tomás, continuamos na Liga Europa porque o Braga tem de ir ao frio da Suécia para jogar com o Elfsborg, que é o 7º classificado do seu campeonato. Um campeonato que está a terminar, e essa é uma das diferenças que devemos ter em conta. A temporada na Suécia não é idêntica à temporada da maior parte da Europa, incluindo a Liga Portuguesa. O Braga tem favoritismo, na minha opinião, e é um jogo muito importante, onde precisa mesmo de se chegar à frente, até depois da injustiça, podemos mesmo dizer, da derrota contra o Bodo Glimt. O Braga teve uma semana positiva e de que precisava, Carlos Carvalhal, quer na vitória no derby contra o Vitória, mas também no jogo contra o Arouca. Parece-me que vai encontrando a equipa. Deste jogo em Arouca tivemos a nuance do posicionamento de João Ferreira mais baixo, com Yuri Ribeiro a chegar-se mais à frente no corredor esquerdo. Também já vimos Bruma a jogar como avançado móvel e cada vez mais na mente de Carvalhal. Parece-me que é um jogador de corredor central e de ruptura, dando a Roger o papel de desequilibrador sobre o lado direito. Há uma dificuldade que o Braga pode ter, é que o Elfsborg é uma equipa muito direta, que joga numa estrutura de 3 centrais, mas tem um guarda-redes a Ederson, para simplificar a coisa. O Pettersson tem uma batida na bola muito característica, coloca facilmente a bola à distância e nas costas da defesa, e aí o Braga vai ter de ser uma equipa muito concentrada, muito resistente, que consegue controlar não só o jogo direto, mas também as segundas bolas. E esse trabalho do meio campo vai ser muito importante, porque o Elfsborg, em termos individuais, tem 2-3 jogadores acima da média, desde logo o camisola 10, Baidu, também os irmãos Zanelli, sobretudo o Arber Zanelli, que já passou pelo futebol francês, mas não há uma equipa muito criativa, quer chegar rapidamente à frente, sobretudo,
não trabalham muito as jogadas e, portanto, o Braga, em termos técnicos, está claramente uns furos acima. Vamos ver como é que a equipa se comporta do ponto de vista defensivo, porque se tiver segurança, claramente pode vencer esta partida. Uma nota de curiosidade é que o treinador deste Elfsborg é o médio, antigo médio, aliás, Iliamar, que tem apenas 32 anos e, portanto, retirou-se cedo e dedicou-se ao trabalho de treinador. Eu creio que ele teve um problema grave com uma lesão e que acabou por precipitar. E jogou em clubes relevantes, na Série A, no PSV também. Sem dúvida nenhuma, e era um jogador interessantíssimo. Aliás, também convém referir, Tomás, que ele só entrou em junho de 2024, portanto já numa fase até em que a equipa, corrige-me se eu estiver enganado, eu creio que o Elfsborg faz um início de campeonato muito mau e chegou a andar até perto das zonas de descida. Ou foi uma das desilusões da época na Suécia, porque é um clube que normalmente anda ali nos primeiros 4, 5 lugares. Anda ali na luta pelo título, sem dúvida nenhuma. Rui, para fecharmos, falta falar do Vitória, que vai jogar a casa do Mlada Boleslav, e estou muito curioso para saber o que tens a dizer sobre o 10º classificado da Liga da República Checa. Bem, está a ser um início de campeonato absolutamente paupérrimo por parte do Mlada Boleslav, que já utilizou, e desculpem o termo porque eu detesto, que é a chicotada psicológica, e contratou um treinador sueco, o Andreas Brandström, com o objetivo, mesmo sendo um treinador que também gosta de alguns momentos de posse, mas de tornar o jogo mais direto e também procurar em algumas situações uma pressão alta, mas a equipa está a ter muitas dificuldades de adaptação ao novo ideário do treinador. Ele tem procurado, apesar de ser um treinador muito habituado a trabalhar com linhas de 4, mudou em termos estruturais a equipa para ver se a equilibra um bocado mais. A equipa altera entre o 3-5-2 e o 3-4-2-1, acredito que diante do Vitória vai surgir mais em 3-5-2 com o Vidra e provavelmente o Ladra e o Sakala como médios interiores, ainda que nos últimos jogos o Stransky tenha ganho alguma preponderância. Agora, uma equipa que tem como defesa central pelo meio o Suchi, o antigo internacional checo, que está claramente em fim de carreira, que ainda tenta definir uma última linha, mas já tem muitas dificuldades em velocidade, creio que terá dificuldades tremendas frente a uma equipa do Vitória, que como também vimos na Taça da Liga, apesar de ter sido eliminado ou diante do Moreirense ou em jogos passados ao longo desta temporada, é uma equipa que chega rápido e com qualidade às zonas de finalização, e depois tem jogadores como o Caio César e até o próprio Gustavo Silva, que poderá ser utilizado no jogo da Liga Europa, que criam muitos desequilíbrios no 1 contra 1 e sobretudo numa estrutura em 3-5-2 que eu acredito que seja utilizada diante do Vitória por parte do Mlada Boleslav. Eu creio que o Vitória tem capacidade para criar desequilíbrios e conseguir uma importantíssima terceira vitória consecutiva. Deixa-me, no entanto, sublinhar que as principais vulnerabilidades desta equipa estão no momento da transição defensiva, e volto a frisar, o espaço entre central e lateral é um espaço muito vulnerável, e depois, sobretudo na organização defensiva, há espaço a explorar entre linhas e sobretudo sobre os corredores laterais, em que muitas vezes os laterais alas são expostos a situações de 1 contra 2, por isso acredito mesmo que o Vitória poderá aqui alcançar uma terceira vitória consecutiva naquele que será o reencontro com o Tremal, que foi um guarda-redes que passou sem grande chama pelo Vitória, chegou a ser titular em alguns jogos e que é o guarda-redes titular deste Mlada Boleslav, que, ao contrário do que acontece no campeonato, em que está a fazer um início de competição muito fraco, ainda que, aí deixa-me dizer só para termos uma ideia, está a 18 pontos do líder Slavia, que caminha para recuperar o título de campeão, mas está a apenas a 2 pontos da zona de play-off de campeão, o que não é também assim muito grave. Agora, em termos de Liga de Conferência, é uma equipa que na fase pré-eliminar fez 3 eliminatórias, 4 vitórias e 2 empates, mas na Liga das Conferências a sério soma 2 derrotas, uma contra o Noah, que é um clube com um nome extremamente engraçado, com vários portugueses, é verdade, aí perdeu fora esse jogo por 2-0, e sobretudo o jogo com o Lugano, que eu já tive a oportunidade de ver em casa, foi uma equipa que mostrou muitas debilidades, apesar de ter tido muitas oportunidades para construir outro resultado, mas o Lugano, que também não tem uma equipa por aí além, acabou por criar muitas dificuldades e conseguir vencer pela margem mínima, o que também coloca o Mlada Boleslav contra a parede neste jogo diante do Vitória, porque precisa obrigatoriamente pontuar. É que há aqui uma curiosidade, e podemos obviamente ao longo da temporada falar mais ao pormenor, é que o mais difícil nesta Conference League para os clubes portugueses é entrar na prova. É isso. Porque estando na prova, o Vitória é uma das 5, 6 melhores equipas, e portanto obviamente pode sonhar com uma participação muito importante e para pode o clube sonhar com o apuramento direto para os oitavos de final. Exatamente, perfeitamente, sem qualquer dúvida. Perfeitamente. E assim ficamos
por aqui. Esta semana foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola e a sonoplastia e edição ficam a cargo do Tomás Delfim. Muito obrigado da nossa parte, vemos na próxima semana. Um abraço e até lá. Um abraço a todos. Grande abraço a todos. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?